Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta segunda-feira no programa Algo a Mais. Hoje, o nosso papo vai ser Dia Mundial do Doador de Sangue. O quanto é importante nós estarmos abordando esse assunto nesse momento. E estarei aqui com a enfermeira Lilian Geben e com a nutricionista Valéria Minosso. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar esse programa, nessa manhã, gostaria de agradecer aos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron, Centro Cultural, onde você encontra línguas, reforço escolar, ensino superior, Cruzeiro do Sul. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. A Prana Energia Vital, um centro de terapias lá em Veranópolis. A URP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, com um espaço amplo e organizado para te atender e horários especiais. Temos a Objetivo Móveis sob Medida, aqui em Nova Prata, na Avenida Placidina de Araújo, uma esquina linda que você encontra móveis, decorações para tua casa, super especial. Então agora, o meu bom dia às minhas convidadas. Sejam muito bem-vindas, Aline, Valéria. Muito obrigada por estarem aqui nessa manhã. E, para começar, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Valéria, bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu me chamo Valéria Minosso, sou nutricionista, atuo na cidade de Nova Prata. Tenho especializações na área esportiva, na nutrição funcional e também em fitoterapia. Maravilha, obrigada, Valéria. Obrigada. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. Bom dia, né, a Valéria, a Laura, todos os telespectadores que estão aqui conosco hoje. Então, eu sou enfermeira de formação, eu sou especialista em gestão em saúde pública e urgência, emergência e trauma, e atuo há 6 anos aqui na nossa cidade, né, como coordenadora do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, que é o SAMU. E é um enorme prazer estar aqui neste dia, né, tão especial, 14 de junho, que é o Dia Mundial da Doação de Sangue, para falar desse tema tão importante com vocês hoje, né? Estou muito feliz. Com certeza, a gente sabe, até Aline, nos bastidores tu nos trouxe uma importância maior para o dia de hoje, porque tu disseste que estamos no momento crítico da doação de sangue. Como é que tu traz esses dados para nós nessa manhã? Isso, né? Há 3 dias eu vi que o jornal Correio do Povo, ele trouxe que o Hemox de Caxias, ele está com os estoques de sangue do tipo O negativo, O positivo e A em estados críticos, né? O que significa estar em estados críticos? Significa que eles estão somente com 15%, né, dos estoques, né, atuais. Então, isso é um dado muito alarmante para nós que trabalhamos com urgências e emergências. Então, a gente precisa, mais do que nunca hoje, sensibilizar a população para que ocorra essa mobilização, para que as pessoas se desloquem até os hemocentros, para a gente conseguir adequar esse número de doadores, né, para que os estoques fiquem em quantidades seguras para as pessoas que estarão precisando, né? Com certeza. E Aline, então, trabalhando no setor da saúde, como é que tu vê essa importância da doação de sangue? A doação de sangue, ela é um ato que transcende qualquer outro gesto. É um ato de amor, é um ato solidário, é um ato de doação. Porque a gente tem que pensar que o sangue, ele é o único produto que ele não pode ser produzido. A nível hospitalar, a gente pensa, né, tem vários itens que são de primeira necessidade, o algodão, a máscara, a luva, o oxigênio, mas o sangue, ele também é um insumo de primeira necessidade para a gente conseguir, né, tratar os pacientes. Só que a gente não compra em nenhuma farmácia, a gente não consegue achar ele em nenhum lugar. E a gente precisa do quê? Da doação do próximo, né? É um bem que tu tem, que te foi dado de graça e que é só você que pode dar para o outro ser humano, né? Então, ela depende do gesto da doação. E qualquer pessoa pode, né, ter esse gesto de doar. Como é que a gente poderia fazer isso?
a gente poderia se deslocar até um hemocentro, né, que hoje aqui na nossa regional tem o Hemocentro de Caxias ou tem o Hemopasso de Passo Fundo. Depois eu vou deixar disponibilizado também contatos, horários de funcionamento. Eles estão funcionando por agendamento em função da pandemia. E isso também para garantir a tua segurança enquanto doador, porque com, né, o advento da Covid-19, os estoques eles baixaram ainda mais, porque as pessoas deixaram de doar até por medo, às vezes porque eles estão anexos em ambientes hospitalares, né, então ficam com receios de se contaminarem, mas não, o ambiente lá é seguro, os fluxos foram estabelecidos para garantir a tua segurança, então as pessoas podem ir bem tranquilas, né, que todo o material lá usado é descartável, né, são seguidos métodos, né, assépticos para te fornecer essa segurança, para te não adquirir essa infecção e nenhuma outra, né? Então, as pessoas podem se dirigir para fazer a doação. Com certeza. E pensando nessa importância, sabendo que tem todo esse cuidado, que realmente a gente fica com aquela sensação que até o pessoal, no início da pandemia, se dizia, não vai para o hospital, não vai para locais de saúde se tu não tem necessidade, enfim, não sai de casa na realidade se não tem necessidade. Mas quando a gente percebe que tudo isso já foi adequado, já se tem uma segurança, já pode se pensar diferente e com cuidado ir sim ao hemocentro para poder fazer a sua doação. Valéria, pensando em quem tem essa vontade de doar, porque sim, as pessoas não são obrigadas, elas precisam se sentir à vontade, tranquilas para poder fazer a doação. Mas aqui fica um apelo, porque todos nós carregamos o sangue, então isso é algo que seria muito fácil poder fazer a doação. Alguns cuidados, Valéria, quando a gente pensa, eu gostaria de ir doar. Alimentação, o que a gente precisa ter em mente, assim, para ter só um cuidado a mais para que seja mais leve essa doação? Então, Laura, na verdade, quanto à alimentação, para a pessoa que já é doador e para quem está pensando em começar, né, a ter essa prática, obviamente tem que ter uma alimentação mais balanceada, né? Então, assim, é muito importante fazer uma análise dos exames bioquímicos para ver certinho como é que estão os estoques de ferro, ferritina e também hemoglobina, principalmente, para ver certinho como tem que ajustar a alimentação para esse paciente, se acaso eles tiverem deficiência ou até mesmo em excesso. Mas, pensando na parte da alimentação, até a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Não tem necessidade nenhuma de fazer a doação estando em jejum. Eu acho que tem que fazer exatamente o contrário, né? Tem que ir bem alimentado. O ideal realmente seria, né, se fizer a doação após almoço, que é uma refeição um pouco mais pesada, talvez fazer um intervalo de mais ou menos umas 2 horas, que aí assim consegue fazer bem certinho a digestão e não vai dar nenhum problema. Pensando na parte de nutrientes, eu acho que é bem importante que a pessoa consuma alimentos fonte de ferro, né? Então nós vamos encontrar ferro em carnes vermelhas principalmente, mas também em grãos como feijão, vegetais verdes escuros também tem uma porção de ferro, né? E é muito importante que nessas refeições em que a gente consome esse nutriente, a gente também tenha logo em seguida o consumo de um alimento que possua a vitamina C. Então, a vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro. E como agora, né, a gente está em época de frio, então a gente tem frutas com vitamina C à vontade, né? Então, bergamota, laranja, até mesmo o suco de limão já vai facilitar a absorção deste nutriente. E evitar, né, logo depois da refeição, cafeinados, né? Café preto é uma coisa que tem que cuidar bastante. Tem muitas pessoas que têm o hábito de tomar café preto logo em seguida, então tem que dar um intervalinho. Chá verde é uma coisa que tem que cuidar, chimarrão. Então essas bebidas, elas acabam atrapalhando a absorção desses nutrientes, né? E também no caso de alimentos que possuem cálcio. Então o cálcio que a gente encontra principalmente em leite e derivados, deve ser evitado porque ele bloqueia a absorção do ferro. Então, para quem vai fazer a doação, tem esses cuidados, sim. Talvez, Valéria, pensando quem
pretende fazer a doação, já marcou o seu horário, é daqui uma semana. Talvez esses cuidados principais podem ser pensados, por exemplo, eu vou nessa semana evitar o consumo do café, vou evitar, talvez para que eu possa ter uma absorção melhor em uma semana, por exemplo, numa organização, por exemplo, eu me organizei, semana que vem estou indo, em uma semana isso já ajuda? Olha, melhor do que nada, né? Com certeza, mas o ideal seria começar um tempo antes, né? Até para o organismo se acostumar com a ideia. Certo. Enfim, as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas melhor do que nada. Eu acho que uma semana já é um tempinho bom. Então, o bom seria que as pessoas já começassem a se organizar melhor. Com mais tempo. Até porque, assim, como eu falei antes, numa análise de exames bioquímicos, pode ser que em uma semana a gente não consiga recuperar. Se tu tá com uma taxa de hemoglobina muito baixa ou até mesmo ferro, né? Então, é importante, eu acho que se organizar com um pouquinho mais de tempo, mas dar o primeiro passo já vai ajudar muito. Então, se já tá com essa ideia, começa a se organizar bem certinho, que já vai funcionar bastante. Até mesmo, porque, Aline, quando a gente pensa na doação, quando se chega no local, se faz exames gerais, ver se tu pode realmente fazer essa doação. Isso, pegando um ganchinho que a Valéria comentou, além, né, desses cuidados alimentares, que não só para a doação, para a vida da pessoa, né, são importantes, do doador, né, a gente também tem que ter o cuidado de não fumar, né, pelo menos 2 horas antes de fazer a doação, tomar bastante líquido no dia e, né, nós temos alguns critérios que vão antes da gente entrar no processo, a gente tem que pensar. Então, a gente tem que ter de 16 a 69 anos para ser um candidato à doação de sangue. Para os menores de idade, é importante que estejam com um responsável junto. E para os maiores de 60 anos, a gente precisa que a primeira doação tenha ocorrido até os 60 anos. Daí a gente consegue ficar nessa faixa etária. Além disso, a gente não pode estar em jejum, que a Valéria já colocou. A gente precisa estar com um documento de identidade, com foto, né, de reconhecimento nacional, né, para a gente poder fazer o cadastro a nível de banco de sangue. Então, esse é um primeiro momento para a gente entrar como critérios, né, para doação. Depois disso, tu vai passar por uma triagem, que é isso que tu colocou. Nessa triagem, qual é o objetivo? Eu já ouvi de várias pessoas, mas eu fui lá e daí eu não me aceitaram para doar sangue. Mas veja bem, essa triagem ela é bem criteriosa, tanto para garantir a tua segurança enquanto doador, claro, como a do receptor. Porque nesse momento uma série de perguntas serão realizadas para triar se você tem alguma doença pré-existente, se você usa alguma medicação, se você se alimentou, se você fumou, se você fez cirurgias recentes, colocou algum piercing, tatuagem. Todos esses dados eles são importantes. Por quê? Porque existe uma janela imunológica a ser considerada, um tempo de recuperação pós-operatório para o teu organismo que precisa ser respeitado. E é nesse momento que eles vão fazer essa triagem. Além disso, são feitos já uma série de exames rapidinhos para ver se você tem anemia ou não. Por quê? Porque se você estiver com o teu hematócrito baixo, tu não vai poder doar, né? Por quê? Porque senão tu poderia estar sendo prejudicado. Então, nesse momento, tu estás impossibilitado. Também é feito o exame de HGT para ver como é que está o teu nível de açúcar no sangue, o exame da pressão arterial. Se você estiver hipertenso ou hipotenso, você também não vai conseguir doar. Questão dos batimentos cardíacos, saturação de sangue, isso tudo numa pré-triagem, né? E se você for, então, sim, um candidato a ir para a doação do sangue, aí são feitas uma série de testagens sorológicas também no teu sangue, né? Que daí, por quê, gente? Tem alguns critérios que são impeditivos, né, para a doação do sangue. Por exemplo, alguma doença que seja vinculada através do sangue, né? Aí a gente tem vários exemplos. Temos a hepatite B, hepatite C, o HIV, o HTLV, doença de Chagas. Então, se o paciente tem histórico de contato com essas doenças, né, ele não deve doar. Ou, se for detectado no exame do sangue desse paciente, ele é reconvocado para uma nova coleta e esse sangue não pode ser utilizado para o receptor. Então, esse sangue é descartado.
né? Então é muito criterioso, é uma coisa assim, as pessoas não têm noção do quanto seguro é doar sangue hoje. Os próprios exames para detecção de janela imunológica, que antigamente assim, ó, a gente tem 6 meses para detectar uma possível soroconversão, hoje em dias eles já conseguem fazer essa detecção, então é muito seguro tu receber um sangue. Há muito tempo já não tem um registro de soroconversão por recebimento de um sangue contaminado, né? Mas da mesma forma, os critérios para o doador também, né, eles são rígidos. Por exemplo, às vezes o paciente foi lá e tomou um anti-inflamatório no dia da doação, ele provavelmente não vai poder doar sangue, né? Ele tem que esperar 5 dias para eliminar esse medicamento da corrente sanguínea. E são detalhes, por exemplo, também, o paciente ele teve uma infecção viral ou usa antibiótico, também precisa esperar 15 dias. Porque vamos pensar, esse componente ele vai estar no sangue, né, que vai ser doado. E aquele receptor já é uma pessoa extremamente debilitada e pode ser que ele tenha alergia a um desses componentes, né? A pessoa tomou dipirona hoje, vai doar o sangue, mas o receptor é alérgico à dipirona, né? Então, ele pode ter uma reação transfusional mediante esse medicamento que o doador tinha feito uso. Então, realmente tem que ser muito criterioso. E acaba funilando muito a nossa linha de doadores, né? E por isso muitos têm a vontade, mas não podem. Não conseguem efetivar a doação, né? Claro. E, claro, e não é recomendado de forma alguma que uma pessoa interrompa o seu tratamento, né? Para fazer a doação. Por exemplo, uma pessoa que tem a pressão alta, ou diabetes, né? Ela pode doar? Depende. Né? Se é uma pessoa que é sabidamente hipertensa, mas não toma nenhuma medicação, está controlando com alimentação e exercício físico, ela vai, e no dia ela tiver os parâmetros adequados, ela pode doar. O diabético, bem, se ele está conseguindo controlar com alimentação e com hipoglicemia antioral, provavelmente na triagem ele passe. Mas se ele já fez uso de insulina alguma vez na vida, ele já não é apto para doação. Então, é uma série de critérios que são levados em conta, né? Por isso que quanto mais pessoas tiverem essa motivação, esse desejo, a gente precisa garimpar essas pessoas e motivar e dizer que é seguro, porque a nossa lista de possibilidades também, ela é muito, ela vai se estreitando muito, né? E a nossa demanda é alta, é muito alta para reposição de sangue. A gente tem os hemocentros, que são os locais onde se faz a coleta, a tipagem e o preparo das bolsas. E a gente tem as agências transfusionais. Por exemplo, aqui em Nova Prata, a gente tem uma agência transfusional. A gente tem um estoque mínimo de sangue, né? De 4 bolsas, né? Do tipo, tem uma do tipo A, uma do tipo O, uma do tipo O positivo, O negativo, A e AB. Né? Então, assim, é um quantitativo inicial, né, para te dar um suporte para uma emergência, mas à medida que eu vou tendo a necessidade de uso disso, eu vou ter que mandar buscar em Caxias, né? É uma quantidade muito pequena. A título de curiosidade, para vocês entenderem o que é a dinâmica do precisar de sangue numa instituição, todo mundo conhece, eu vou citar porque é um fato conhecido, o incidente que aconteceu com o nosso presidente, né, que ele sofreu um ferimento por arma branca. Né? Só naquela situação ele necessitou de 12 bolsas de sangue na primeira cirurgia. Então nós estamos falando de um procedimento, de um ato, né, que teve a necessidade de utilizar 12 bolsas. Aqui eu tenho 4 bolsas, né, e uma de cada tipo sanguíneo. Então, gente, é muita demanda que a gente tem, então a gente precisa ter muita doação. Cada doação de sangue, a gente fica pensando, né? Todo sangue que eu consegui coletar, como é que funciona isso? Como é que é essa dinâmica, né? Cada doação eu consigo ajudar 4 pessoas, porque o nosso sangue, ele tem vários componentes dentro dele. Então, ele vai ser dividido em CHAD, que são as hemácias, que é o componente vermelho. Ele é dividido no componente de plaquetas, que são aquelas que fazem a coagulação do sangue. Tem o componente do plasma, e tem o do crio. O que a gente mais usa são as hemácias e as plaquetas, principalmente para pacientes assim, crônicos, vamos citar como exemplo pacientes com anemia falciforme, pacientes com talassemia, doenças hematológicas, mas a gente tem muitos pacientes oncológicos,
né, que também usam sangue com uma enorme, né, frequência, com muita necessidade, e a gente está falando de uso de plaquetas, né, porque eles têm bastante, né, descompensação nesse meio. Então, a gente tem muita demanda no centro cirúrgico para cirurgias de grande porte, né? Muitas vezes, como a gente sabe que a gente tem um estoque pequeno, se a cirurgia for possível de ser agendada para o próximo dia e fazer uma reserva de sangue, mandar vir mais sangue do hemocentro, isso é feito. Ou algumas situações, por exemplo, onde o paciente ele está com uma anemia grave, né, um paciente já da oncologia, ele não vai para procedimento cirúrgico, mas ele vai precisar, o médico geralmente ele vai prescrever de 2 a 4 bolsas de sangue, geralmente, né, cada prescrição. Então, assim, se agenda o procedimento para o outro dia. Então, o médico vai prescrever, a agência transfusional vai fazer a solicitação, vão buscar o sangue e no outro dia vai fazer a infusão. Para quê? Para não desguarnecer aquela quantidade mínima, porque o SAMU a qualquer momento pode chegar com uma outra paciente vítima de trauma. Né? E aí eu não tenho como prever, né, fazer esse agendamento para amanhã. Esse paciente vai chegar e a demanda é para ontem. Ele vai precisar de volume. A gente tem recursos, por exemplo, uso de cristalóides, de soros, né, para fazer volume no paciente. Mas nada substitui o sangue humano. Como eu falei lá no começo, né? Ele é um produto que só é produzido pelo ser humano. E é ele que carrega os nutrientes, é ele que carrega o oxigênio, é ele que carrega a glicose, que é a demanda do paciente naquele momento. Então, o paciente vítima de trauma, a gente tem lá, como eu estava falando para vocês, temos casos graves de amputação, de ferimento por arma branca, ou mesmo quedas e traumas no acidente, que o paciente está com uma hemorragia interna grave. Então, o que ele precisa, o tratamento dele é sangue. Né? Então, ele vai ir para o bloco cirúrgico, o médico vai ter que fazer a intervenção e tem que correr bolsa de sangue nele. Né? Então, eu tenho que ter esse estoque sempre à disposição. Sempre à disposição. E, né, pegando o gancho, estamos com 15%, né, em estado crítico lá no Hemocentro de Caxias. Então, a sensibilidade da população, ela é fundamental, não só nesse momento, mas de uma forma, assim, periódica e regular. Com certeza. Aline, pensando toda essa faceta que tu nos apresenta em relação a tudo que se precisa hoje, por exemplo, que estoque temos aqui para uma emergência, vê-se que realmente é algo necessário e ninguém está livre de sofrer um trauma. Ninguém está livre de daqui um pouco acontecer alguma coisa. Então, são coisas que a gente pensa, poxa, quem sabe eu vou doar mas que Deus me livre, claro, óbvio. Eu digo, mas às vezes a gente vai precisar também. Então, quando pensamos em doar, a gente está fazendo bem para um próximo que esteja numa emergência, quanto a nós, que numa situação também pode estar ocorrendo. Então, pensando e voltando lá, que eu digo, estreitam quando se faz exames, quando se pensa em tudo que tu precisa estar dentro para poder fazer a doação, e tu acaba ganhando um check-up geral também, porque quando tu vai fazer a doação, eles fazem toda aquela leitura tua, que aí diz, olha, tu pode, tu não pode, tu tem isso, tem aquilo, e quando tu vê, tu tá fazendo um check-up teu também. Então isso é algo muito bom. Quando a gente pensa em fazer a doação e vamos fazer para o próximo bloco, Valéria, eu gostaria que tu estivesse falando sobre a reposição de nutrientes após uma doação. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar e a seguir nós retornamos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio
Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz, em Nova Prata. De Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. E na próxima segunda-feira, dia 14, no Entrevistas, nós recebemos o médico nefrologista Charles Bursen. Entre outros assuntos, nós vamos falar do setor de diálise do Hospital São João Batista, da Covid e da campanha de vacinação. É na próxima segunda-feira, às 21 horas. Nós esperamos vocês. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue. E com todo esse papo que nós estamos tendo aqui com a Aline Angueben, com a Valéria Minosso, falando sobre a importância, o porquê que se precisa doar, a gente já compreende toda a situação e já tem uma outra visão, imagino, para quem está em casa, porque eu tô aqui babando quando eu ouço, principalmente a Aline, que trabalha fazendo atendimentos e diretamente com as pessoas que precisam, a gente vê que realmente não é algo que estamos aqui simplesmente porque, vamos lembrar que precisa doar. Não, é que precisa doar. A gente precisa estar pontuando e dizendo tudo que se sofre quando se falta sangue num banco de doação. Mas voltando esse papo, e agora para a gente poder entrar um pouquinho mais sobre a nutrição, quando se faz a doação, quando se volta para casa, a gente precisa compreender que também alguns nutrientes precisam ser compensados. A gente acabou fazendo essa doação que é extremamente importante. E Valéria, o que se precisa pensar quando se volta de uma doação? Certo, então assim, fundamental se reidratar. Então, tem uma quantidade padrão de água, né, da população, que são 2 litros de água por dia. Mas algumas pessoas necessitam de mais, outras pessoas necessitam menos. Então, é bem importante fazer um cálculo bem simples, né? Ver o peso que você tem e multiplicar por 35 ml para cada quilo do teu peso, que vai ser a quantidade de água necessária para a tua hidratação. Então, é muito importante voltar da doação e se reidratar. Quanto à alimentação, na verdade, é voltar a comer comida normal, né? Eu acho que é importante ressaltar, evitar o consumo de carboidratos refinados, principalmente. Então, evitar o consumo de farinhas brancas e açúcares, porque isso pode estar resultando numa produção e numa liberação muito rápida de glicose. E
em picos de glicose, né, pode gerar uma hipoglicemia de rebote, então com isso pode ter alguns efeitos não muito interessantes, né, mas voltar a ter uma alimentação normal, balanceada, saudável. Isso aí, já ajuda bastante. Tá certo. E, Aline, voltando um pouquinho no nosso papo de antes, quando a gente fala sobre que o pessoal precisa ter a consciência da doação, que colocações que tu tens a fazer? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu até, como comentei com vocês ontem, eu abri umas caixinhas no meu Insta, né, acerca dessa temática da doação de sangue. E o retorno que eu tive foi bem interessante. Depois até a entrevista eu vou repostar isso. Geralmente, né, eu fiz uma pergunta. Quem já tinha doado sangue? Né? 60% das pessoas me afirmaram que sim, que já haviam sido doadores. Porém, eu perguntei, mas quem que havia conseguido doar nos últimos 12 meses? Né? Apenas 12% dos que já eram doadores conseguiram doar, né, dentro dos 12 meses. Sabendo que a gente tem, né, como premissa que o homem pode doar sangue a cada 2 meses e a mulher a cada 3 meses. Ela poderia fazer uma nova doação. O que não se deve exceder é 4 doações do homem por ano e 3 doações para a mulher por ano. Em função do período menstrual é um pouquinho menos, né? Então, a mulher pode doar várias vezes e o homem também. Mas já quem doa, que já é um número bem estreito, bem, né, limitado de pessoas, nos últimos 12 meses, 12% somente conseguiram retornar para manter a regularidade da doação. Por isso que a gente vê os estoques, né, do jeito que estão. E uma outra questão que me chamou a atenção dentro das caixinhas que eu abri, e isso vem com o que a literatura traz também, que foi a seguinte, né, o que te move, o que te motiva para fazer essa doação de sangue? E, né, muitas pessoas, das que botaram que fizeram a doação, me chamou a atenção que são profissionais da saúde, que eu conheço, né, os meus contatos, meus amigos são da área. Então, vivenciam, né, essa necessidade, reconhecem o sofrimento do outro, são estimulados durante a faculdade para fazer a doação. Muitas vezes, assim, na cadeira tal, né, então vamos no Hemocentro, todo mundo fazer a doação, convida os familiares. Então, tu acaba doando na época da faculdade, mas depois tu te distancia, né, e tu não retoma, né, isso com regularidade. E as demais pessoas me chamam a atenção pelo fato, eu doei por quê? Porque a minha tia precisou. Eu fui doar porque a minha vizinha precisou. Né? Ou seja, houve uma necessidade, porque o meu pai precisou, porque o meu filho, então vai lá, precisa de tantas pessoas, né, de 15 pessoas para repor o sangue utilizado. Mas é isso que a gente precisa trabalhar para a questão cultural, de mudar essa mentalidade das pessoas. A gente não pode só doar porque alguém da minha proximidade, do meu círculo de convivência precisou de sangue. Né? Quando o teu próximo precisou do sangue, alguém já doou. Se alguém não tivesse feito esse movimento, teria faltado para o teu. O teu familiar poderia talvez não ter voltado para casa. Né? Então a gente precisa mudar essa cultura. Nos países desenvolvidos, não se fala de campanha de doação de sangue. Não precisa estar permanentemente batendo nessa tecla, avisando assim, olha, estamos em níveis críticos. Estamos só com 15% do sangue que a gente mais utiliza, que é o A e o O. Né? 87% no tipo sanguíneo da população brasileira é sangue O e sangue A. Né? Isso por características, né? São parte das características dos eritrócitos. Por exemplo, a população japonesa é o tipo B. Né? Então, da nossa população, e é o que está gritando em estado crítico no nosso Hemocentro. Né? 15% só são os nossos estoques. Então, a gente tem que desenvolver essa cultura, que não é só porque alguém precisou do meu núcleo, né, que eu vou doar. Não, eu preciso pegar isso como hábito. Eu acabei de falar para vocês que vocês podem doar até 3 vezes por ano, nós mulheres, e os homens até 4. Então, a gente tem que pelo menos tirar uma vez por ano para ir fazer essa doação. Lembrando que até isso está previsto na CLT, como, né, direito do funcionário, uma vez por ano, se ausentar no trabalho para fazer a doação. Né? O Hemocentro ele fornece um comprovante que tu pode apresentar na empresa, tu não vai ter desconto de horas, de salário, nada, para ti poder fazer essa doação. Isso existe desde 1950. Né? Então, eu acho que é mais um ato de proatividade nossa do que mesmo de desconhecimento. Né? Eu acho da gente tirar o dia assim, não, hoje eu vou fazer uma ação para o próximo. Eu vou compartilhar o que me foi dado de graça, que é o sangue, né, para alguém que está lá, talvez no pior momento da vida dele.
Lembrando que eu não estou ajudando só uma, eu estou ajudando 4 pessoas, porque vão sair, né, 4 tipos, né, de preparos diferentes numa bolsa de sangue. Uma dúvida também que as pessoas têm, Laura, mas quanto sangue vão me tirar? Né, isso vai me fazer mal? A Valéria já explicou bem, né, que isso, né, o nosso organismo vai, com uma alimentação adequada, com a ingestão de líquido, em 24 horas o nosso organismo já consegue fazer a reposição do sangue retirado. Quanto que é retirado, Aline, de sangue? Em torno de 400 a 400 ml, né? Quanto dura essa doação de sangue? Tu vai precisar dedicar em torno de 40 minutos, desde chegar lá no Hemocentro, fazer a tua fichinha cadastral, né, com o documento de identidade com foto, passar pela triagem, que a gente já conversou, fazendo aquela consulta com a enfermagem, e para depois, propriamente, passar para a doação. Depois disso, eles te oferecem um lanche, né, para ti não ficar fraco, né, então tu vai passar por um lanche, então 40 minutos é o que tu demora de um dia, né, para conseguir ajudar. E eu digo assim, diretamente 4, porque o nosso poder de alcance é muito mais, sabendo que essas pessoas são os amores de alguém, né? Quando uma pessoa volta para casa, ela não volta por si só, ela volta no núcleo familiar. Ela volta para o filho, ela volta para a esposa, ela volta para o marido, né? Então, assim, quantas pessoas são beneficiadas também indiretamente com o teu ato de doar? Então, é uma mudança de posicionamento, uma mudança de cultura mesmo na população. Nossa, incrível. E, Aline, em relação aos tipos sanguíneos, só para a gente lembrar aqui, quais são os tipos sanguíneos? Nós temos o tipo O, o tipo A, o tipo B e o tipo AB, né? Cada um tem um fator positivo e negativo. O que a gente tem que a literatura nos traz, que o sangue O negativo, ele é o doador universal. O que é doador universal, Aline? É aquele sangue que pode ser doado para qualquer pessoa. Por exemplo, o tipo AB aceita o O negativo, sangue B aceita o O negativo, sangue O positivo aceita o O negativo. Ele doa para todos, né? Porém, ele só recebe dele. Certo. Ele só vai receber dele. Já o sangue AB positivo, ele é o receptor universal. Ele aceita o sangue de qualquer pessoa, ele aceita o sangue B, o sangue O, o sangue, né, qualquer tipo. Então, o O negativo é o doador universal e o AB positivo é o receptor universal, né? O sangue que mais prevalece na nossa população é o O positivo, né? É o sangue do tipo O e do fator RH positivo. É o que predomina, né? Então, a história de que o O positivo daria para todo mundo e receberia não existe. É o O negativo. É o negativo. O negativo então, que ele doa para todo mundo, porém ele se prejudica no ponto de que ele só recebe o dele. Tá, né? Certo. E estatisticamente falando, 9% da população tem o O negativo. Né? Não é um número grande. Certo. Né? Lembrando, como eu falei para vocês, 87% da população tem o sangue O e A. Né? Mas dentro do O, 9% é negativo e 36% é O positivo, né? Seguido pelo do tipo A, que dá 41%. Tá certo. E pensando nos tipos sanguíneos, Valéria, muito na internet se coloca de que para uma alimentação mais saudável, mais tranquila, para uma, por exemplo, eu tenho o B positivo, então eu preciso evitar farinhas, por exemplo. Existe sim uma comprovação em relação aos tipos sanguíneos e alimentação? Sim. Então, na verdade, não possui comprovação científica, né? Não tem nenhuma dieta comprovadamente, né? Que seja cientificamente falando comprovada, melhor dizendo. Que a pessoa que tem tal tipo sanguíneo tem que consumir isso e não pode consumir aquilo. Mas tem, assim, algumas coisas que referem. No caso, assim, quem tem sangue do tipo O deve consumir em maior proporção proteínas de origem animal, principalmente a carne vermelha. Pessoas do sangue tipo A, daí são proteínas de origem vegetal. No caso, leguminosas, né? Feijão, grão de bico, lentilha. Neste caso, principalmente, tem que ter aquela regrinha de consumir a vitamina C após a refeição para facilitar a absorção do ferro, e deve-se evitar, então, os laticínios, principalmente. Do sangue do tipo B, então, qualquer alimentação é bem-vinda, principalmente laticínios e ovos. E a B, então, é a junção de tudo, né? Pode consumir proteínas de origem animal, proteínas de origem vegetal, laticínios e ovos também.
Olha aí, na realidade essa cultura de colocar na internet as coisas e a gente sair lendo e tendo como... Mas é bacana, para ter uma noção geral, na realidade não existem estudos que comprovam, mas algumas colocações fazem com que a gente possa compreender que às vezes o sangue tem uma digestão melhor, ou é funcionamento, como funciona isso, Valéria? É em relação à digestão? É em relação a isso mesmo, tá? Até pela... como é que posso dizer, pela biodisponibilidade dos nutrientes na corrente sanguínea, questão de absorção, principalmente, né? Então, mais por esse lado, mas não tem nada que seja comprovado mesmo. Que na realidade a gente vai vetar alguma alimentação por ser, por exemplo, evitem tal coisa. A gente teria que fazer, na realidade, um estudo, talvez uma outra forma, para ver se realmente tem alguma objeção a alguma alimentação que tu faça. Mas, a princípio, todos podem, mas a gente tem algumas coisas que podem ser melhor para o teu sangue. Com então, um pouquinho mais de cuidado. Tá certo, tá certo. Agora, nós vamos chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1, está preparando o Expresso Meio-Dia, está com as manchetes da nossa manhã. Bom dia, Thiago. Bom dia, Laura, bom dia, Aline e bom dia, Valéria. Os destaques do Expresso Meio-Dia da edição dessa segunda-feira ficam por conta aí da Escola Jacinto Silva em Cotiporã, que após 14 dias fechadas, retoma aí as suas atividades durante o dia de hoje. Indo de encontro ao assunto de vocês, o Hemocentro de Caxias do Sul solicita a doação devido aos baixos estoques que a instituição tem nesse momento. No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, entrou em operação novas barreiras sanitárias para evitar a entrada de variantes internacionais no Rio Grande do Sul. As alterações nas praças de pedágio de todo o estado, que vão ter aí novas cancelas distribuídas por força das concessões das rodovias. E um caso que aconteceu em Água Santa, um assalto que durou mais de 8 horas em uma propriedade rural. Esses e muitos outros destaques eu trago para vocês no Expresso Meio-Dia. Um bom programa para vocês, Laura. Pois é, então a gente pode ver aqui que até o Thiago, nas suas manchetes, coloca sobre a necessidade de mais sangue no Hemocentro de Caxias do Sul. E agora, voltando para o nosso papo, Aline, em relação à doação de sangue, o que mais é necessário que a gente possa colocar aqui para que as pessoas tenham essa consciência? Eu vejo que no momento que a gente vive com relação à pandemia, a gente precisa falar do Covid-19 enquanto infecção, né? Porque nós estamos num momento em que muitas pessoas estão positivando ou estão com contato de familiares positivos em casa. A gente está praticamente, né, numa terceira onda vivenciando, né? Como em março a gente teve a segunda, teve um aumento expressivo dos números, né, da Covid, e agora nós estamos vendo um movimento semelhante, né? Então, quem estiver contaminado nesse momento com a Covid-19 ou que passou pela infecção recentemente, tem que seguir alguns critérios. Por exemplo, não pode doar sangue antes de 30 dias após estar curado, né, com ausência de sintomas. Então, esse é um dado assim, bem importante, porque não é porque tu teve Covid que tu não vai poder doar. Tu pode, só tu tem que respeitar esse período, né, após a infecção para que tu estejas curado, né? E que seria assim uma restrição temporária, eu diria, né? Além dessa restrição do Covid, a gente tem algumas outras situações. Eu falei para vocês primeiro as restrições definitivas, né? Que são infecções vinculadas ao sangue, uso de drogas ilícitas, né? Injetáveis. Mas tem algumas situações que te impedem por um tempo. Por exemplo, gestantes não podem doar sangue. Pessoas que estão amamentando, também no momento da amamentação não pode, tem que esperar 12 meses após o término. Das cirurgias, a gente já comentou, né? Cada cirurgia tem um período diferente, dependendo do tamanho dessa cirurgia, o procedimento que foi feito, procedimentos dentários. Também as pessoas devem respeitar 7 dias, né? Se for uma extração de dente, ou dependendo do procedimento, até 3 meses. Tatuagens são 12 meses, né, antes de fazer a doação. Então, isso eu falo por quê? Porque às vezes a pessoa quer doar,
né? Mas recentemente fez uma tatuagem. Então, se ela se deslocar, provavelmente na triagem ela não vai ser, né? Não vai ser permitido que ela faça a doação. Então, nesse caso, ela pega e já se programa. Então, já faz 6 meses, daqui 6 meses, então eu vou me organizar e vou me programar para mim fazer essa doação. Pacientes que passaram por um procedimento de endoscopia, recentemente também tem que aguardar 6 meses para fazer. Pacientes, por exemplo, que estão aguardando biópsia, né, uma biópsia de mama, até não sair esse resultado, ele também não pode passar para a questão de doação de sangue, né, para ser um candidato. Então a gente tem uma série de regrinhas, né, que precisam ser seguidas. Né, para a gente cuidar, para não também assim se deslocar e depois ficar com aquele sentimento, mas eu fui e não quiseram meu sangue, eu fui e não me aceitaram. Não é isso, pessoal, às vezes é para o teu bem, né? Para ti também não ter uma outra complicação. Com certeza. E para ver como isso diminui a quantidade de pessoas que podem fazer a doação. Isso. Então, para ver o quanto a gente precisa realmente, para quem é saudável, para quem está 100%, aproveita, né? Uma coisa, Laura, que a gente sempre via aqui em Nova Prata, talvez as pessoas, né, agora a gente está falando de doação de sangue, se mobilizem, tá? E Aline, quando é que vem o ônibus para fazer a doação de sangue aqui na nossa cidade? Porque eu entendo também que pessoas às vezes pensam na questão do deslocamento, né, desse gasto, de como ir até outra cidade. Então, assim, o que se faz, né, na maioria das cidades? Anualmente se organiza a vinda, né, se organiza lá com o Hemocentro de Caxias a vinda do ônibus para a cidade, se organiza, se contata já as pessoas que são doadoras. Nesse momento, geralmente não é para repor sangue de quem utilizou. Fulano tem que repor 10 pessoas, então vem aqui no ônibus. Não. São pessoas aleatórias, né? A reposição é lá nos hemocentros mesmo, para não perder essa oportunidade, que as pessoas têm que ir lá repor, né? E aqui a gente consegue garimpar ainda mais pessoas. Só que em função da pandemia, a logística do ônibus não está acontecendo. Então, para Nova Prata, a gente não tem previsto este ano, né, em função da Covid, a vinda do ônibus até a nossa cidade. Mas eu conversei com a Jace, que é a nossa secretária, e a Secretaria de Saúde está à disposição para qualquer pessoa que deseje fazer a doação de sangue, né, pode contatar o 3242-9900, que é o número da Secretaria, liga para o setor de transportes, né, e agenda, né, sem custo nenhum. A Prefeitura te leva, te deixa lá no local, né, vai te aguardar, fazer a doação e depois você retorna para a sua cidade. Então, a Secretaria, ela possibilita esse meio de campo, né, para que você possa se deslocar até o local, por mais que o ônibus não esteja vindo até a nossa cidade nesse momento. Então, todos os recursos a gente tem, né? O que falta é a nossa decisão, é o nosso passo, né? É a nossa atitude mesmo. Com certeza, Aline. Então, com essas facilidades, não tem realmente para quem... Até tu disseste que está previsto em lei que pode-se tirar um dia de folga para fazer a doação. Então, isso está bem claro que todas as facilidades estão às nossas mãos. Então, é só a gente realmente dizer sim, vamos doar e vamos fazer. E uma coisa, Laura, assim, só para ilustrar, a gente tem todas as facilidades, a gente tem a lei a nosso favor, mas é somente 1% da população que doa sangue. Olha, é um dado muito gritante, muito gritante. 1% da população, né, do nosso país doa sangue. Então, assim, a OMS, ela preconiza que, no mínimo, a gente tente, com muito esforço, que esse número seja ampliado para 3%. Mas hoje a gente fica batendo no máximo 1,6%. Então, a gente precisa, né, quebrar essa cultura e melhorar as nossas atitudes. 1% é muito pouco. Nossa. Com certeza, não. E realmente, ouvir todas as suas colocações faz com que a gente diga, poxa, por que eu não pensei antes em ir mais vezes? Ou, enfim, é uma situação muito triste essa, porque necessidade não é só agora na urgência, mas todo dia tem essa necessidade. Então, gente, vamos pensar um pouquinho melhor e vamos nos doar também para uma questão que é muito maior, é para o bem maior. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. A seguir, nós voltamos com o programa Algo a Mais. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas. E aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você.
Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. As tendências, conforto e qualidade da coleção Outono e Inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, no programa Mulheres, estaremos recebendo nossa convidada especial, Rita Minosso Facini, com o tema Respeitar os animais é uma obrigação, amá-los é um privilégio. Não percam. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue. Aqui já foi abordado todas as situações e o porquê que sim é necessário fazer a doação. Quem pode, quem está dentro dos parâmetros, quem sabe que realmente pode estar fazendo a doação, tenha essa mente aberta porque é algo que você pode estar ajudando tanto a pessoas distantes quanto a pessoas próximas. Quando a gente pensa que os bancos, eles podem estar com uma boa capacidade de doação e tudo, a gente sabe que pode ficar até mais tranquilo. E aqui, como a Aline colocou no início do programa, que o Hemocentro está precisando, principalmente de alguns tipos específicos, mas na realidade, ele está precisando de todos os tipos de sangue. Então, pessoal, quem se sentir chamado, vá fazer, liga para o pessoal da saúde aqui em Nova Prata que eles te levam. Então é muito prático, respeitando todas as questões sobre se você fez cirurgia ou se fez tatuagem, ou pensando que tem toda uma situação, mas é bacana pelo menos estar por dentro e ter a vontade. Então, pessoal, vamos lá. Agora, aproveitando esse último bloco do programa Algo a Mais, a gente vai falar um pouquinho sobre o SAMU. Porque a Aline está à frente do SAMU e, por vezes, se depara com situações, imagino, que as pessoas ou não sabem direito quando chamar o SAMU,
ou porque, na realidade, às vezes a gente acaba pegando a pessoa, aconteceu alguma coisa em casa, e a gente acaba pegando a pessoa e levando para o hospital sem ter cuidados específicos. Então, Aline, como a gente pode ter essa ideia, em que momento que eu preciso dizer, eu chamo o SAMU? Ótimo, Laura. Muito obrigada por abrir esse momento, esse espaço aqui, né, nessa oportunidade. Porque doação de sangue e SAMU tem tudo a ver, né? Claro. Eles são os nossos pacientes. Mas o SAMU, ele transcende, ele vai muito além do atendimento ao trauma, que é o que as pessoas muitas vezes vinculam o SAMU, né? Pensam assim, sangue, acidente de carro, né? Chama o SAMU. Mas o SAMU vai muito além disso. O SAMU, ele é um número que atende, assim, de forma universal pelo número 192. Assim como a gente tem a brigada número 190, o SAMU, ele atende pelo número 192. E a gente tem a central de regulação localizada em Porto Alegre. O chamado, ele não cai para nós aqui em Nova Prata. Isso que eu preciso também esclarecer para a população. Porque às vezes eles, né, ficam, né, não entendem. Ah, mas por que tá fazendo pergunta? Por que tá... Mas o pessoal que tá lá de plantão sabe onde é que eu moro, né? Mas quem cadastra a tua ligação não sabe. Né? Então, assim, eu preciso que a pessoa, quando acione o 192, fique calma e responda as perguntas de forma simples e objetiva. Por quê? Ah, o acidente é aqui no trevo. Tá, gente, nós temos vários trevos em Nova Prata. Se eu for para um lado e o acidente for para outro, já estou perdendo tempo. Então, as pessoas precisam ter calma, né, a passar essas informações, respirar fundo. Eu sei que estão mediante o pior momento da vida delas, né, mas eu já cansei de receber chamados em que entra uma rua e um ponto de referência completamente diferente. Por exemplo, a rua é da frente da prefeitura e o ponto de referência é Tonho Bikes. Se entende? Então, às vezes as pessoas, no momento do desespero, né, elas acabam, né, não conseguindo passar a informação e isso retarda a nossa chegada. Tá? Então, assim, ligar 192, vai passar o endereço e o ponto de referência, é o que a gente precisa. Só que a ligação não pode ser desligada, ela passa para o médico. Né? E o médico, Aline, mas isso demora. Gente, isso são questão de minutos. O fluxo da regulação está funcionando bem. Né? A gente precisa respirar. Né, no momento, para fazer a coisa certa. Estava mesmo comentando para a Laura, há cerca de 10 dias aqui em Nova Prata, a gente desengasgou um bebê. Né? Teve um recém-nascido em que foi ligado para o SAMU 192 e quando a ambulância chegou na casa, o pai, que estava sozinho em casa, conseguiu fazer as manobras de desengasgo do bebê sob orientação do médico da regulação. Então, esse é o diferencial do nosso serviço. Nós temos um médico que está orientando o paciente até a nossa chegada. Né? Como tu disse, às vezes a pessoa sofre um acidente e acaba fazendo tudo o que não deveria ser feito. Né? Então, assim, a gente precisa, se está diante de uma vítima de trauma, não mexer nessa vítima, deixar ela paradinha. O que eu tenho que cuidar é para não ter outro acidente, né? Então, sinalização da via, isso eu posso fazer até a chegada da equipe. Então, eu não mexo nela. Se ela está de capacete, ela permanece com o capacete. Eu não devo dar água, oferecer líquidos para essa vítima, porque eu não sei se ela está com algum ferimento interno que vai necessitar de alguma intervenção posterior no hospital. E essa minha intervenção por ansiedade de dar água para acalmar a paciente, mas o paciente não se acalma dando água, né? Claro. Isso é uma questão que a gente está nervosa e a gente quer dar água para o paciente, mas não se dá, porque isso pode retardar depois um procedimento cirúrgico que ele venha a precisar, porque eu preciso de um jejum, né, para diminuir o risco de aspiração. Então, eu preciso manter a calma, né? Então, assim, vou abrir o chamado, a equipe vai se deslocar e nós vamos proceder ao atendimento. O SAMU, gente, é o serviço de referência, porque nós somos serviço móvel de atendimento médico. A gente não apenas faz um transporte, a gente não só coloca dentro da ambulância. Vocês podem reparar que a equipe do SAMU chega e, por vezes, ela demora a sair do local. A gente está estabilizando o paciente, a gente pega acesso venoso, a gente fornece oxigênio, a gente regula com o médico, a gente medica já no local, a gente tira o paciente da crise convulsiva, né, com a regulação do médico. Tem casos em que a gente vai no domicílio, um exemplo, hipoglicemia, que é muito comum a gente atender e que talvez muitos pacientes que têm familiares diabéticos desconhecem esse fato, né? No caso de hipoglicemia, vocês acionam o SAMU vai até a residência, nós regulamos o chamado com o médico, né? Fizemos a aplicação da glicose hipertônica e o paciente fica no próprio domicílio, não tem nem a necessidade de deslocar o hospital. Então, é um serviço diferenciado, qualificado, por equipe treinada, especializada, mas que transcende o trauma, né? Então, não podemos associar SAMU somente ao trauma. A gente atende situações
de trauma, situações clínicas, né? Então a gente tem hipoglicemia, crise convulsiva, crises de pressão alta, crises de pressão baixa, né? Desmaios, síncopes, o engasgo, que eu citei como exemplo. A gente tem N situações, choque elétrico, afogamentos, né? Tudo isso dentro da gama, né, de atendimentos clínicos e traumáticos. Além disso, nós também atendemos gestantes como? Em situações de trabalho de parto, né, onde não é possível ela chegar até o hospital, é muito mais seguro que ela seja assistida pela equipe, né? Claro. Ou que ela seja conduzida até o hospital pela equipe dentro da ambulância, onde a gente tem até kit parto, se for necessário, para fazer o atendimento até de gêmeos, né? Claro que a gente não quer que isso ocorra ali, porque isso não é o melhor para ela, mas se preciso for, a gente tem condições de assisti-la, né? Porque é melhor que ela seja assistida por nós do que dentro de um carro, uma viatura da polícia ou de um vizinho, né? Então, se aciona o SAMU, mediante situações obstétricas no domicílio, situações que envolvam crianças de todas as naturezas possíveis, sejam de acidentes, sejam condições clínicas, e situações psiquiátricas, gente, que é uma gama assim que a gente está se deparando de uma forma assim bem intensa. Eu faço o fechamento mensal dos nossos atendimentos, dos nossos relatórios, e me grita, né, que após as situações clínicas respiratórias que a gente está enfrentando, a gente atende vários casos de Covid positivo, de pacientes que descompensam em casa, a gente remove para o hospital eles, né, a gente tem os atendimentos psiquiátricos na sequência, né, com aumento expressivo. E isso não só em Nova Prata, isso a nível de Rio Grande do Sul e Brasil. Também na última reunião que eu tive das RTs do Estado, né, os índices de 7 dobraram para 14% dos chamados do SAMU estão sendo para atendimento psiquiátrico. E daí, quando eu falo de atendimento psiquiátrico, eu falo de atendimento de tentativa de suicídio, de agitação psicomotora, de surtos psicóticos, né, com risco de heteroagressão, ou seja, o paciente está no sofrimento psíquico e ele está com risco de agredir alguém, algum familiar, alguém próximo, né, ou se autoagredir. E nessas situações, a gente, né, a equipe especializada para fazer a intervenção, a abordagem desse paciente é a equipe do SAMU. Né? Mas muitas vezes a gente vai precisar deslocar com o apoio da brigada, porque o paciente ele pode estar não no seu juízo perfeito naquele momento e a equipe também está em risco. Né? Então a gente precisa de um respaldo de segurança para conseguir, né, conduzir esse paciente com segurança, tanto para ele como para a equipe. Claro. Né, para o atendimento. E ali no início ali do atendimento do SAMU, voltando a todo, tu falaste, não desliga o telefone, porque na realidade nesse meio tempo tu pode receber orientações de um profissional. Então, só para deixar bem claro porque é um momento muito complicado quando tu estás passando, tu tá vendo um filho, tu tá vendo um pai, tu tá vendo e tu tá numa situação muito complicada e a gente entende, compreende, é como tu disseste, falar que é na rua da prefeitura e dizer não, é no Tonho Bikes, uma referência, por exemplo, que não se tem, é um trajeto muito longo, mas quando se pensa ter essa tranquilidade é porque realmente alguém pode estar passando alguma orientação para ti? Com certeza, porque o serviço do SAMU, ele é uma central de regulação médica, né? Então a tua ligação, num primeiro momento, ela é atendida pelo TARM, que é o telefonista, que é o que vai fazer aquelas perguntas para fazer o cadastro do local, para onde a ambulância deve se deslocar. Claro. Né? Então, ele vai te pedir mais ou menos a idade do paciente, o local, né, e o ponto de referência, e vai te dizer, aguarda que eu estou transferindo a ligação para o médico. Mas as pessoas, às vezes, na ânsia, desligam porque pensam, eles já têm o endereço, mas a ligação não é concluída. Né? A conclusão se vem com o médico te ouvindo e dizendo assim, vai te dar a orientação e dando ok para a liberação da ambulância. Quem dispara a ambulância é o médico. Então, toda vez que o SAMU estiver em algum local, estiver em atendimento, saibam que é uma determinação médica para a gente estar naquele local atendendo. Existe um médico por trás da nossa equipe, determinando, por isso que a gente chega no local, a gente tem, como eu digo, nós somos os olhos da equipe médica, onde a gente reporta tudo que a gente faz para eles, para as condutas e para a gente poder depois remover para o hospital. Tudo isso é determinação médica. Então, tu estás falando como médico quando tu liga para o SAMU.
É isso que a população precisa entender. É um serviço extremamente qualificado e ele vai te dar... Eu já tive uma situação aqui em Nova Prata de eu chegar na vítima, né? Eu desloquei para um atendimento de parada cardiorrespiratória, tá? E quando eu cheguei no local, a filha estava com o pai no chão, procedendo às manobras de reanimação cardiopulmonar da forma correta, no local certo e no chão. Mas Aline, o que tem a ver no chão? É que eu não devo fazer massagem cardíaca no colchão em cima da cama. Então o médico orientou ela a colocar a mãe dela no chão, que é uma superfície rígida, firme, orientou mais ou menos na linha mamilar, proceder às compressões com as duas mãos e ela estava fazendo a reanimação. E essa paciente, ela conseguiu ser revertida e foi transferida. Tá? Então, assim, a chance de tu fazer uma reversão numa parada cardiorrespiratória é o familiar estar procedendo e estar em manobras na chegada da equipe. Senão, as chances deles são reduzidas para menos de 0,007. Né? Então, assim, mas como é que o leigo vai saber que tem que fazer e tem que identificar e triar que isso é uma PCR? Ele não vai conseguir. Muitas vezes a gente tem um chamado de PCR e eu chego lá, um chamado por síncope, por desmaio, por convulsão, e eu me deparo lá com uma situação de PCR, né, que é a parada cardiorrespiratória. Então, assim, é o médico que faz essa triagem, né, e que vai te dar a orientação, né, de como proceder até a nossa chegada. Então, ele é um serviço extremamente qualificado e, graças a Deus, nós aqui em Nova Prata, nós dispomos desse serviço. Então, as pessoas devem usá-lo, né? Dentro das empresas também, às vezes, por vezes, acontece um acidente de trabalho, né? Devem acionar o SAMU para fazer a remoção desse paciente com segurança. Dentro de uma escola, com frequência, nós vamos fazer atendimentos de uma queda, fraturas, né? Ou um estado de convulsão. Quem que deve remover essa criança até o hospital? É o serviço de atendimento móvel de urgência que o município dispõe. E lembrando que a gente atende, pessoal, em qualquer local. O SAMU, ele é de Nova Prata, né? E a gente atende tanto a zona rural como a zona urbana. Então, nós vamos atender dentro de loja, dentro do apartamento, na via pública, dentro do presídio, né? No bairro mais humilde, na casa mais rica da cidade, o SAMU, ele é igualitário, é um serviço universal, né, pelo SUS, que não tem diferença nenhuma e que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu brinco, mas a Aline tem que dizer isso? Tem que. Sim. Porque um dia eu fui num treinamento e a pessoa... a equipe chegou num atendimento que foi acionado às 7 da manhã. Aí quando chegaram, era uma senhora que tinha caído, tinha tido uma fratura de fêmur, pegaram ela no chão e colocaram na cama. E disseram assim, mas o que aconteceu? Como que isso se deu, né? Disseram, não, é que foi às 3 da manhã, quando ela levantou para ir no banheiro, ela caiu. Mas e por que tu não chamou nós às 3 da manhã, quando ela caiu, deixou ela paradinha? Mas é que eu pensei que vocês abriam às 7. Né? Então, assim, a gente precisa desconstruir uma série de informações que a população tem errônea, né, acerca do serviço. Então, o SAMU, ele não fecha nunca, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana à disposição da população pelo número 192. É isso que a gente precisa, eu digo assim, o óbvio precisa ser dito todos os dias, né? Então eu sou incansável, sou bem militante do SAMU, do Serviço de Urgência, quem me conhece, né, sabe o quanto eu bato na tecla e eu volto e eu falo, porque isso é uma questão da gente construir essa educação na população, né? Com certeza, Aline. Pertinente a gente vê que, por vezes, não se compreende como funciona um atendimento de saúde, porque a gente não espera. A gente não quer que aconteça. Que vai acontecer conosco. Eu sempre brinco, né? O SAMU é que nem um seguro de um carro, é que nem seguro de vida. É melhor ter e nunca precisar usar. Com certeza. Né? Mas quando, porventura, se cair na tua família, pode ter certeza que tu vai ter, né, o melhor atendimento da nossa parte possível, né, um serviço especializado. Mas é claro, eu espero nunca encontrá-los em serviço, eu sempre brinco, né, claro. Porque se eu encontrar é porque a pessoa vai estar talvez no pior momento da vida dela. Com certeza, com certeza. E muito boas essas colocações. E agora, aproveitando essa manhã, aproveitando as profissionais que nós temos e sabendo que estamos passando por um momento que não tá tão legal, a Aline recém colocou talvez uma terceira onda, estamos vivendo essa terceira onda do Covid, onde a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa continuar usando máscara, álcool gel, enfim, e com uma Nutri aqui a gente tem que perguntar, Valéria, o que
que a gente pode estar consumindo como nutrientes, uma forma de manter a nossa imunidade elevada e a gente pode se sentir melhor diante dessas questões do Covid-19, da Covid. Então, em relação a nutrientes, eu acho que é bem importante ressaltar que não se autossuplemente antes de consultar tanto um nutricionista quanto um médico. A gente está vendo que está muito em alta agora algumas suplementações, como vitamina C, vitamina D, zinco, coisas que às vezes as pessoas nem tinham tanto essa preocupação, agora estão se preocupando mais e buscam, enfim, farmácias e acabam se autossuplementando. Então isso é uma coisa que tem que cuidar muito. A gente consegue facilmente esses nutrientes via alimentação, né? Então, zinco nós encontramos em carnes, em sementes, oleaginosas, castanhas, nozes, enfim. A vitamina D, então, claro, tem a questão da exposição ao sol, mas é importante também que você consulte um dermatologista para saber se essa conduta é a mais indicada ou até mesmo faz o exame de sangue, né, para analisar como é que está teu nível de vitamina D. Se for necessário, suplementa sim esta vitamina. A vitamina C, então, que eu falei antes, a gente consegue facilmente em alimentos, né, alimentos mais cítricos, então, no limão, na laranja, abacaxi também é uma fonte, a bergamota, que agora a gente tem bastante. E também eu acho muito importante que a gente esteja com uma saúde intestinal em dia, porque é aqui no intestino que a gente vai ter a maior parte da nossa formação do sistema imunológico. Então, precisamos cuidar muito do nosso intestino também, para que a gente tenha uma boa absorção desses nutrientes, né? E, consequentemente, nosso sistema imunológico fica mais reforçado. Com certeza. Pessoal, nosso papo tá ótimo. Essa manhã foi falado muito sobre doação de sangue e entramos na questão da saúde, que é algo que todos nós estamos em busca cada vez mais saudáveis, a gente espera estar, né? Então, meninas, considerações finais para essa manhã, Aline? O que eu gostaria, então, de deixar como mensagem, né? Como eu comentei para vocês, um ato de doação, esse ato de amor, né, de solidariedade da pessoa, ela beneficia diretamente 4 pessoas, uma única doação. Mas eu vou além nesse cálculo, para a gente pensar o quanto a nossa atitude pode beneficiar as pessoas. Vamos pensar que essa pessoa é um amor de alguém. Então, ao você ajudar uma pessoa que recebeu uma doação de sangue, tu está ajudando uma família. Porque pode ser o pai da família, que é o provedor daquele lar. Então, tu vai estar devolvendo para casa o pai, né, para dar um abraço no filho, para conseguir criar esse filho. Tu está devolvendo uma mãe para o lar, né, com o teu ato, com o teu gesto de solidariedade. Tu está permitindo que alguém abrace sua mãe mais vezes, né, e que não tenha sido o último abraço, com o teu simples ato, com o teu simples gesto de doar uma coisa que foi te dada de graça. Então eu digo assim, é um apelo meio sentimental mesmo que eu faço para sensibilizar as pessoas da importância da doação. Aline, qual é o melhor tipo? O melhor tipo é o teu, né? O tipo que não é bom de sangue é o tipo não doado, né? Isso que a gente tem que ter na cabeça. Não existe, o meu tipo é o O, meu tipo não. É o teu tipo é o importante, né? Então faça esse movimento, agende na Secretaria de Saúde, se você não tiver condições de ir por meios próprios, né? E faça a tua doação. Se você já doou, ok, mantenha a regularidade, né? E se você não doou, faça esse movimento pela primeira vez. Lembre de algumas dicas aqui, algumas limitações que a gente expôs, né? Mas faça esse movimento, porque é o maior ato de amor e solidariedade que tu pode fazer na tua vida. Tá? Então, agradeço, né, Laura, Valéria, pela parceria. O momento de hoje foi muito bom, porque nada melhor do que a gente poder compartilhar um pouquinho, né, e conseguir tocar a vida das pessoas. E acho que hoje a gente conseguiu fazer isso, né, no intuito de sensibilizar as pessoas para um assunto tão importante. E já agradeço também pela oportunidade de falar um pouquinho do SAMU, né, e me coloco à disposição. A nossa base, ela é localizada em anexo ao hospital. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, né, eu me coloco à disposição. Maravilha, muito obrigada, Aline, por estar disponível para poder falar de um assunto que é tão importante. Obrigada. Valéria, considerações para essa manhã? Então, para mim foi muito enriquecedor tudo o que a Aline comentou, né? Coisas que eu nem fazia ideia, eu achei que foi simplesmente fantástico todas as colocações que ela fez. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar sobre as refeições, né, antes da doação de sangue.
que deve ser evitado o consumo de alimentos gordurosos. Então, frituras, até mesmo a gordura que a gente encontra no abacate e no ovo não é muito recomendado fazer, estar, aliás, presente na alimentação que antecede a doação de sangue. Ah, muito bom. Tá, então agradeço também, né, o convite para que eu viesse aqui essa manhã trocar informações, né? E estou à disposição também de quem precisar. Que maravilha, muito obrigada, Valéria. Obrigada. Sempre muito boas as tuas colocações. Pessoal de casa, agradecendo vocês, agradeço as meninas que estão aqui comigo também. Olha, e convido a todos para continuar dentro na programação da Conecta Mais, e temos o Expresso Meio-Dia iniciando a seguir. Então, abraço a todos e até amanhã, às 10h30.